Ótima forma para começar uma live, gente. Acabando de jantar. Como vocês estão? Vambora, vambora, vambora. Comecei a live, começou todo mundo a me olhar. Pode comer, porque eu não vou aguentar comer, não. Tô passando a minha... Acabei de comer uma costela. E o Léo vai comer aqui o restante da costela. Estamos num restaurante jantando, num restaurante bem legal, na beira da praia. Vou mostrar pra vocês, ó, o Léo ali. Restaurantezinho aqui na beira da praia, não dá pra vocês verem porque tá bem escuro. E vamos fazer a nossa live daqui hoje. Bora? O tema de hoje vai ser qual o melhor mês para eu imigrar, tanto para Portugal quanto para Espanha. Quero te dar alguns pontos que você tem que observar, alguns pontos que você precisa se atentar para entender qual o melhor mês para você, ok? Carol, por quê? Não tem um mês exato? Não, não tem um mês exato. Vai depender do teu perfil. Oi, Vanessa. Boa noite, boa noite. Vamos lá, gente. Vamos dando um coraçãozinho aí na live para sinalizar para outras pessoas que nós começamos. Para quem não está entendendo, estamos fazendo uma rotina de live o mês inteiro, ok? Já fizemos lives de arrendamento, mas o que, Léo? Casamento. Trabalho em Portugal. Trabalhos em Portugal. Golpes. Fizemos ontem, direto de Madrid. Empreendedorismo. Já fizemos, assim, de vários temas. Se você ainda não viu, vá lá. Maratona as lives, está lá no feed. Todas as nossas lives ficam salvas, ok? E hoje eu quero dar uma perspectiva para vocês, aos meus olhos, como você pensar e se programar para o melhor mês do teu perfil para sua imigração. Complicado, né? Sim, Carol, por quê? Para cada perfil tem um mês que eu considero melhor. Quando hoje um cliente chama um consultor, a gente precisa fazer muitas perguntas para a gente entender o perfil daquele cliente, para a gente falar, olha, dezembro de repente não é o melhor mês para você. Olha, de repente verão não é o melhor mês para você chegar, porque a gente vai mostrando para ele as possibilidades. E o que eu vou falar para vocês aqui vai ver que vai se abranger para vários pontos. Encaixa tanto para Portugal quanto para Espanha, ok? Por quê? Porque quando se trata de estação do ano, é a mesma, então não afeta. Então vamos lá. Hoje inclusive, um dos imóveis que eu fui ver, a gente conversando com a administradora, ela falou exatamente sobre essa questão, né? A melhor época para se conseguir o imóvel é exatamente onde a gente está. Eu estou nesse momento aqui em El Campillo. Ai, o Léo me olhou achando que eu ia falar errado. Porque se escreve El Campello. E aí, com 2 L's. Aí a corretora falou, quando tem 2 L's no final, tem som de IO. Então, El Campillo é como se fosse um bairro de Alicante. Nós estamos a 15 minutinhos do centro de Alicante. Passa um trem bem legal aqui que leva até Alicante. Mas estamos de carro, então nós fomos até o centro, fizemos tudo. E estamos nesse bairro que é um pouquinho mais do lado, né? Me agrada mais do que ficar no grande centro, que é bem tumultuado. Ontem a gente ficou no centro de Madrid, eu não dormi. Eu falei, não quero ficar hoje mais afastado. Como eu tinha 4 apartamentos para ver, a gente já viu 2 hoje, amanhã nós vamos ver mais 2 aqui nessa zona, então a gente aproveitou e ficou por aqui mesmo. Então vamos lá. Carol, como que eu consigo identificar o melhor mês? Primeiro, você tem que ver o seu financeiro. Por que o seu financeiro? Então vamos para um perfil, vou desenhar 2 perfis para você, tá? Vamos para um perfil de família com filhos pequenos, ok? Filhos pequenos só começam o ano letivo em setembro, tanto em Portugal quanto na Espanha, ok? Mas você precisa fazer uma adaptação daquelas crianças. Precisa matricular aquelas crianças. Se você quiser escolher a melhor escola da sua zona, você precisa chegar antes para fazer essa matrícula que começa em maio. Só que você para e pensa, se você chega em maio,
com filhos. Significa que a criança vai ficar sem estudar maio, junho, julho, agosto, e só começa em setembro. Então você tem que estar muito bem programada financeiramente para ficar com essa criança em casa esses meses todos. Entende isso? Carol, a maioria dos meus clientes não vem com essa programação. Eles querem vir logo para começar a trabalhar. Então, qual é o melhor mês para chegar? Agosto. Por que agosto, Carol? Início de agosto ou finalzinho de julho, porque você tem o mês de agosto todo para adaptar a criança à realidade de Portugal. Conseguir matricular ele não vai ficar sem escola, porque a partir de 6 anos, tanto em Portugal quanto na Espanha, o ensino é obrigatório. Pode ser imigrante, pode ter visto, pode não ter visto, pode não ter o que for. É obrigatório, tá? As crianças não ficam sem estudar, ok? Então, qual é a melhor época? É final de julho ou agosto. Porque aí você faz a adaptação com as crianças, você também vai entender ali a sua rotina, vai conseguir matricular eles e eles vão começar a estudar em setembro, a partir de mais ou menos entre o dia 10 e o dia 13. E você já tem que ter programado, ou a mãe ou o pai, que vai ficar sem trabalhar agosto e setembro, só vai conseguir arrumar trabalho a partir de outubro. Por quê? Porque também é indicado você acompanhar essa criança nos primeiros dias. A criança com menos de 12 anos não pode ficar sozinha em casa. Não pode sair da escola e ir para casa e ficar sozinha. Então, se você tem filhos, melhor época é essa. Carol, mas eu quero muito ir no final do ano e em janeiro botar ele na escola. Posso conseguir? Pode. Existe sim muitas escolas que aceitam as crianças entrando no ano letivo, se tiver vaga, em janeiro. Porque tem um recesso que eles param 12 de dezembro até a virada do ano novo e começa em janeiro. Então tem muitas escolas que, o que eles fazem? Eles colocam o seu filho no ano que ele terminou do Brasil para ele ter uma adaptação, ok? Então vamos dar um exemplo. Meu filho terminou o 8º ano. Eles colocam ele no 8º mesmo para ele ter essa adaptação, para em setembro eles iniciarem no 9º ano. Ou, dependendo do histórico escolar e da equivalência que eles forem fazer, podem colocar já no 9º ano, que era o ano que ele iria iniciar em setembro. E aí ele vai ter que fazer uma recuperação dessas notas do primeiro trimestre que ele perdeu, porque em Portugal não é bimestre, é por trimestre. São 3 trimestres de avaliação. Então você pode escolher qual cenário. Ou você vem no meio do ano, adapta essa criança com tranquilidade e ela entra na turma desde o começo. Ou você vem no final do ano e ela já começa logo e você já pode começar a trabalhar. Só que você tem 2 vertentes aí que você precisa pensar. No final do ano é pico do inverno, dezembro e janeiro. Emprego diminui, tá? Oferta diminui. E a adaptação é mais difícil. No verão, você tende a ficar mais com a criança, mas a empregabilidade aumenta e a adaptação é mais fácil porque o clima está agradável. Consegue me entender? Consegue ver a diferença de uma coisa para outra? Vocês conseguem me entender o que eu estou falando? Então, precisa se entender o perfil. Qual o cenário perfeito, Carol, de uma família que vai com crianças? É chegar em julho, ok? É verão, as crianças vão amar, vão se adaptar, mas esse cenário depende de financeiro. Você vai ter tempo para ficar com eles, vai matricular eles, vai escolher a escola. Eles vão iniciar em setembro e você só vai poder começar a trabalhar em outubro. Isso é Portugal ou Espanha. Olha como olhar o mês depende muito da programação das crianças e do seu financeiro também. Carol, não tenho filhos, ok? Qual é a melhor época para eu chegar, tanto em Portugal quanto na Espanha? Quando se trata de trabalho, ok? Melhor época para você chegar é a partir de abril. Abril, maio, junho e julho, ok? Para mim são os melhores meses para você chegar. Por quê, Carol? Porque o índice de empregabilidade triplica, ok?
porque é porta para verão. Agora mesmo, aqui onde a gente está, quando eu sair daqui, eu vou fazer uns stories para vocês. Deve ter pelo menos uns 50 restaurantes aqui na beira da praia. Se tem 10 abertos, é muito. Alguns estão fechados, fecham mais cedo. Por quê? Porque ainda não chegou o pico do movimento, ainda não chegou o pico do verão, né? Então, não tem tanto emprego quanto normalmente teria no verão. Então, a melhor época para você chegar é abril, maio, junho e julho. Você vai ter muita oferta de emprego. Restauração, indústria, clínicas, todas as áreas. Vai ter muito emprego. Aumenta o trabalho, vai ter muito emprego. Por exemplo, na imobiliária é quando a gente mais contrata. É quando se tem mais oportunidade de cliente. Tanto que a gente está indo para uma loja agora para inaugurar uma loja nova em abril. Porque a gente já sabe que vai ter demanda para isso. Vai ter cliente para isso. Então, para o casal é a melhor época. Em contrapartida, Carol, é um momento mais caro e mais difícil de ter arrendamento. Caramba, Carol. Tanto em Portugal quanto aqui na Espanha. Por quê? Porque é muita gente, a oferta diminui, né? A busca cresce, os valores também aumentam um pouco do arrendamento. Então, Carol, a gente fica entre a cruz e a espada. Sim, volto a dizer, você precisa entender o seu perfil. Aqui mesmo, na Espanha, a melhor época de alugar imóvel é final do ano. Por quê? Porque é inverno, a alta temporada já passou e a gente tem muito mais imóveis na Espanha para o final do ano do que no verão. Eu ainda estou numa leva boa agora, entre fevereiro, março e abril, ainda está tendo boas oportunidades. Mas daqui a uns 2, 3 meses já vai ter algumas dificuldades por causa do pico do verão. Portugal é igual. E aí, Portugal ainda tem um cenário diferente, que quando chega final do ano, aumenta muito a questão dos imóveis, mas ao mesmo tempo tem muitos senhorios que seguram também. Porque eles preferem não iniciar nenhum contrato quando está na virada do ano. Eles têm um negócio ali que entre novembro e dezembro, eles seguram um pouco e preferem começar um contrato em fevereiro. Por quê, Carol? Porque todo contrato, quando registrado, quando feito, precisa ser lançado até o final do ano. Então, por exemplo, se ele faz um contrato a partir de novembro, ele tem que lançar até dezembro. Então, eles preferem não fazer contrato em novembro e dezembro para poder fazer esse contrato em fevereiro, porque ele tem até o dezembro do mês subsequente para lançar. E aí ele economiza ali nas finanças. Então, ele trabalha mais aquele dinheiro antes dele ter que pagar aquele imposto. Porque no Brasil, isso vai ficar ativo logo, logo, né? Porque teve mudança de lei. Mas tanto em Portugal quanto na Espanha, para vocês que não sabem, se paga um imposto em cima do arrendamento. Então, quando vocês veem o governo exigindo que você faça um empadronamento, exigindo que você apresente sua carta do seu aluguel, não é porque ele quer saber onde você mora, é porque ele quer saber se o senhorio está pagando imposto. Entende isso? Então, existem várias vertentes. Então, Carol, qual é o melhor cenário para um casal? É vir entre abril, maio, junho e julho. Tem maior índice de emprego. É um pouquinho mais caro o arrendamento? Mas vai te compensar pela demanda de trabalho que você vai ter. Então, você precisa entender, primeiro, quanto eu vou levar. Segundo, qual o formato da minha família. Terceiro, o que eu estou disponível em passar. Vou dar um outro ponto para vocês. O mesmo valor para você ir para Portugal, para você vir para a Espanha, você vem para um quarto. Para Portugal, você vai para um imóvel só para seu, casal, tá? Com criança, nem pensar. Na Espanha não aceita, nem no quarto, nem nada. Tá? Então, são proporções diferentes. Se você hoje vem para a Espanha, você gasta um pouco mais, para Portugal você gasta um pouco menos. Eu quero ir para a Espanha, então você tem que estar disponível de repente ir para um quarto e começar um processo um pouco mais lento. Para Portugal você vai direto para uma casa. Carol, mas eu quero ir para um apartamento na Espanha, então você tem que vir com um pouco mais de dinheiro do que indo para Portugal. A questão da época é igual. Os dois países funcionam igual. Se eu sair aqui, vocês vão ficar assim, meu Deus, uma praia linda. Os comércios, a maioria está fechado. Por quê? Porque é baixa a temporada. Tanto que eu estou no restaurante aqui, tem 1, 2 mesas só.
com gente sentada e um casal aqui na frente tomando um vinho. Tem praticamente 20 mesas no restaurante. Um restaurante bem bonito, bem legal. Comida bem boa, né, Léo? Comida bem boa, num preço bem legal. E a rua tá muito tranquila, porque não é alta temporada. Principalmente nesse lugar que eu tô aqui, que é muito estrangeiro, é muito alemão, é muito inglês, né? Então, ele já vem direto por causa da temporada. Outro ponto de se entender qual o melhor mês para você vir, que eu acho que é fundamental vocês entenderem, é a sua matemática financeira. Vou dar um exemplo para vocês básico, tá? Em Portugal, quando você paga 2 calções e 2 rendas no imóvel, o que é calção? É o depósito. Em Portugal se fala calção, ok? Aqui na Espanha se fala fiança. 2 calções e 2 rendas é 2 calções e 2 rendas, está lá no seu contrato, 2 calções e 2 rendas. Quando você sair, você pega os 2 calções de volta. Se for feito pela imobiliária ou por um administrador ou o que for, já está incluso o serviço do administrador lá. Você não paga nada por fora, você não paga taxa de contrato, você não paga nada, ok? Inclusive, eu falei isso nos golpes lá atrás, na live de ontem. Na Espanha não é assim. Se você paga 2 fianças, que é igual o calção, e 2 rendas, você vai precisar de pagar mais 2, praticamente, do administrador. Que na verdade não são 2, é 1,5, dependendo são 2, tá? Do administrador. Então aqui você paga 6, ok? As 2 fianças, que é o calção, você pega de volta. As 2 rendas você utiliza. Mas essas 2, Carol, não. No caso aqui nós que estamos alugando é que pagamos o serviço do administrador ou do corretor. Não é o proprietário como é em Portugal. Quando eu falo para vocês assim, o meu AP, quando vai pegar um imóvel em Portugal, ele não ganha comissão, é porque eu, quando vou com o proprietário, eu falo para ele, eu não quero comissão. Eu prefiro que dê o desconto no imóvel do meu cliente, porque o meu cliente já me paga. Ele paga a minha assessoria para ajudar ele. Então, como a minha imobiliária é legalizada em Portugal, eu posso ter o direito de administrar aquele imóvel ou não. Eu não administro os imóveis em Portugal exatamente para eu não ganhar 2 vezes em cima do meu cliente. Então, meu cliente me paga e o que ele paga vai direto para o dono do imóvel. 2 calções, 3 rendas, 2 rendas. Ele vai começar a pagar o aluguel a partir do mês que foi combinado. Então, eu tenho cliente lá que pagam 2 calções e 3 rendas. Então, ele pagou janeiro, fevereiro e março. Em março, ele vai pagar abril. Normal. Aqui na Espanha não funciona assim. Então, aqui a gente viu um apartamento hoje. 2 fianças, 2 rendas, ok? Então, essas 2 fianças, que é o calção, eu pego de volta ao final do meu contrato. E as 2 rendas são os 2 meses de aluguel ali do início do meu contrato. Só que eu preciso pagar mais 2 rendas à administradora. Por fora, vem lá um recibo, eu pago, gero uma nota fiscal, eu pago a ela a comissão dela. Não tem jeito, aqui não tem como fugir. Se o proprietário deixa dentro de uma administradora, a gente que paga. E 90% dos imóveis estão dentro de uma administradora. Por quê? Porque em Portugal, o que nós conseguimos de gestão, falar direto com o proprietário, mostrar os seus extratos e o seu passaporte, aqui, como a maioria dos imóveis de alquiler, aluguel, arrendamento, como você quiser falar, é de investidores, ok? De pessoas que estão fora do país, não são de espanhóis. Eles preferem deixar com uma administradora que vai fazer a verificação legal dos documentos. É uma verificação básica, mas vai fazer. Ponto importante que vocês precisam também se atentar. Tanto para Portugal quanto para a Espanha, vocês precisam ter movimentações bancárias. Vocês precisam se programar com isso. Esse imóvel que nós estamos negociando, eu estou negociando 2 para 2 clientes e 1 para mim, ok? O meu é um imóvel um pouco mais caro. Só o que eu vou dar de entrada agora são 10.800 euros, o que a gente gostou hoje. 10.800 de cara. 2 fianças, 1 aluguel e o da administrador. E aí eu consegui fazer um contato legal com ela e ela falou, olha, dos seus comprovativos, o que vai mesmo contar para mim é o seu extrato.
eu já sei que você é imigrante, então não tem como eu te pedir os comprovantes daqui. Mesmo que você me apresente os de Portugal, eu preciso ver seus rendimentos. Então, ter uma conta com movimentação e com dinheiro guardado é fundamental para a Espanha, com muito volume. Em Portugal também, eles aceitam o extrato do imigrante, mas não precisa ser tanto quanto aqui, é menos. Então, você entender o melhor mês para você vir vai depender das suas finanças, vai depender do formato da sua família, vai depender do que você está disposto a passar ou não. Entende isso? Ali você vai decidir o mês. Por que você vê muitos imigrantes na Espanha morando em quartos? Por quê? Porque em quartos é mais simples de você conseguir para você começar a sua vida na Espanha, porque não é simples alugar um imóvel, principalmente quando não se tem dinheiro. Em Portugal é mais simples alugar um imóvel, mas você também pode alugar um quarto. Então você precisa entender o que eu estou disposta. Quando eu fui para Portugal, eu estava disposta a ficar no quarto. E fiquei com os meus 2 filhos no quarto da casa da minha amiga, que graças a Deus me ajudou. Quando eu saí da casa da minha amiga, eu fui para uma casa, né? Juntei e aluguei uma casa. Mas hoje, mesmo não é porque eu tenho dinheiro hoje, mas eu não estaria disposta a ir para um quarto. Eu prefiro trabalhar um cliente, ensinar a ele a se programar melhor e ir direto para um apartamento, mesmo que seja mais simples, mais humilde, que não seja no melhor lugar do mundo. Pode ser, de repente, até num pueblo, como diz aqui em Espanha, num lugar mais humilde, mas que você vá para o teu lugar. Por quê? Porque o quarto, você não tem respaldo jurídico. O que é respaldo jurídico? O quarto, a pessoa te bota para fora a qualquer momento. O quarto, a pessoa pode dizer que você está incomodando. O quarto, ela pode te cavar uma inconveniência para você ter que sair. E você fazer isso estando fora do teu país te gera um problema, porque você não arruma um outro imóvel tão rápido. Só que muitas vezes a gente atende pessoas que não têm noção dessa realidade. Eu mesma atendi uma cliente há um tempo e eu tive que encerrar o contrato com ela. Era uma cliente que estava vindo para a Espanha, porque ela estava exigindo coisas que eu estava tentando explicar a ela que um imigrante tradicional não tem como exigir. A não ser que você esteja disposto a pagar muito e tenha todos os documentos, que não era o caso dela. E nós encerramos o contrato. E aí ontem, através de uma outra empresa, que também é amiga minha, eu soube que ela também buscou a outra empresa e falou de nós, que realmente teve um impasse com a gente. E essa outra empresa falou: Carol, por quê? E nós falamos: por isso, não tem como. Por quê? O imigrante precisa entender minhas finanças, minha gestão familiar e o tempo que eu tô indo e o que eu tô disponível em passar com questão de imóvel. Essa é a sua base para sua imigração. O resto vai se encaixar nisso. Escola, trabalho, oferta, clima, casamento, vai se encaixar nisso. Então, primeiro é seu financeiro, ok? Você precisa entender seu financeiro. A gestão da sua família. Eu vou com criança, então eu não posso ir para quarto. Significa que meu financeiro tem que estar mais estabilizado. Qual o período que eu vou? Carol diz que o verão é a melhor época, mas se eu vou com criança, eles só começam a estudar em setembro, então eu tenho que ter tempo. Se eu vou sem criança, eu tenho que ir um pouco antes. Entende? Que aí eu vou ter mais chance de arrumar emprego. E o último é o que eu estou disponível em passar com questão do imobiliário, porque o primeiro imóvel não vai ser o imóvel dos sonhos, a não ser que eu tenha dinheiro para pagar, porque senão não vai ser. Então, por exemplo, o imóvel que eu vi hoje, que nós gostamos, custa 2.500 euros. Entende? O imigrante está disposto a vir para pagar 2.500 euros? Difícil. Pessoal, a live de hoje eu estou falando exclusivamente sobre o melhor mês para você emigrar.
Então, eu tô fazendo lives de temas específicos para ser bem detalhado em cada tema. Então, eu não tenho como responder todas as perguntas, mas sim, existem creches em Portugal, igual no Brasil, inclusive creches gratuitas, ok? Então, todas essas perguntas que vocês querem saber, vocês podem perguntar nos grupos que a gente tem no link da bio, ok? É de graça, ou até com o consultor, que também é de graça, que eles podem ajudar vocês. Toda live eu faço um tema. Eu já fiz uma live de tema de escolas e de creches. Tem lá no meu feed, você pode dar uma olhada, tá? Sobre valor real também eu já fiz. Eu já fiz uma live, Tamires, só de valor. Quanto que você precisa para Portugal, quanto que você precisa para Espanha. Então, assim, depende muito do que você quer passar. Volto a dizer, para cada um é um perfil. Gente, façam consultorias. Sério, é essencial. Carol, é quanto a consultoria? É de graça. É de graça. Faz uma consultoria. Chama um consultor, fala, eu quero só entender quanto que você acha que eu vou gastar. Olha, o perfil da minha família é esse. Eu quero X tempo, eu tenho uma criança. Quanto que você acha que eu preciso ter? Ele vai te dizer, olha, você vai precisar de X ou de Y. Vai depender do que você está disponível. Valor, se você for hoje perguntar para mim, simples e direto. Hoje, com 10 mil euros, um casal com filho consegue migrar para Portugal. Hoje, um casal com 20 mil euros, um casal com filhos consegue migrar para Espanha. Os alemães estão passando aqui, eles estão assim, o que ela está falando? Estou tentando entender. Ele já parou, já olhou, ele quase tirou foto. Ele está olhando de novo, tá vendo? Tinha dois alemães aqui do lado. Eles estavam ali olhando, tentando entender com quem que eu estava falando. Agora passaram aqui atrás do Léo e ficaram assim, quase pegaram o celular para tirar uma foto minha. Será que eles estão achando que eu sou uma atriz? Ou do job? Será que eles acharam que era do job? Porque eu tô aqui com um maridão gato desse jeito. Isso acontece com a gente. Vamos lá, voltando. Então, pra mim, é uma matemática que eu sei que funciona. 10 mil a pessoa vai, ela aluga a casa dela, ela faz o processo, tudo, a documentação, ela leva dinheiro e ela imigra para Portugal. Para Espanha, 20 mil. Ela faz o processo, ela aluga a casa e ela traz dinheiro para vir para Espanha. Carol, mas eu quero ir para Espanha e vou para um quarto. Aí você vem com menos. Carol, eu quero ir para Portugal, mas eu vou para um quarto. Aí você vai com menos. Aí vai para onde o seu calo aperta. A minha realidade, graças a Deus, ao bom Jesus Cristinho, é diferente hoje. Então, eu tenho uma casa no Brasil, eu tenho um apartamento em Dubai, a gente tem casa em Portugal e agora a gente vai ter uma casa em Espanha. Mas é por causa do meu trabalho. A gente pode ter essa liberdade de ter casas em vários lugares. A gente pode, graças a Deus. Com muito sacrifício, a gente pode. Mas eu sei que não é a realidade da maioria. Eu não gosto muito de falar do que a gente tem e do que a gente não tem, porque eu fico com muito medo das pessoas acharem que não é possível para ela. De acharem que elas nunca vão conseguir. E nós, quando fomos para Portugal, fomos com 1.000 euros. Passagem parcelada no cartão. Ficamos num quarto para depois ir para uma casa. Devendo favor. Devendo favor para os outros ainda. E foi possível, tá? Então é só para você entender. 10 mil euros num casal com filhos. Não é sem filhos não. Com filhos eu acredito que dá. Ok? Tem gente que pode ir sem filho. É ótimo. Quanto mais dinheiro, melhor, tá, gente? Volto a dizer. Quanto mais dinheiro, melhor para vocês. Não tô dizendo que esse é o certo de você ter. Você pode ir com mais. Eu tenho clientes que vão com 20 mil, 30 mil e tá tudo bem. Eu, Carol, se hoje eu pensasse novamente na imigração com os meus filhos, eu pensaria em com uma reserva mais confortável do que eu fui da última vez. Sim, tô em Alicante, Luiz. Eu tô em El Campillo. Eu tô exatamente num bairro do lado da parte central de Alicante. Tô a 15 minutos do centro. Estou em Alicante nesse momento. Então, gente, vocês precisam entender isso. Tem muita gente que me pergunta, Carol, qual o melhor mês? Depende do teu financeiro. Carol, qual o melhor mês? Depende de onde você vai morar. Carol, qual o melhor mês? Depende da sua estrutura da família. Reveja a live toda se você não reviu, se você não viu do início. E veja, caramba, Carol falou nesse cenário. Se você tem filhos menores de 6 anos, mais atendo menores de 3 anos, aí mesmo que você precisa pensar no melhor mês. Por que, Carol?
Porque tanto em Portugal quanto aqui na Espanha, ensino para crianças menores de 3 anos, os pais vão ter muita dificuldade de ter vagas em creches, ok? E vai ter uma adaptação muito difícil. Por exemplo, aqui na Espanha não troca-se fralda de criança. Então, mesmo a criança na creche, ele fez cocô, você recebe lá para ir lá trocar o seu filho. Faz como para trabalhar? Entende? Tem que se entender isso. Fico feliz, Diana. Você tá falando que a cada live que você assiste, você tá no caminho certo. Essa é a intenção das lives. É vocês irem lapidando o sonho, lapidando, até entender o formato que cabe para você. Não tem um formato exato. O que eu compartilho com vocês aqui são vivências que a gente passa como família e que os meus clientes passam, para vocês poderem pegar e colocar no formato de vocês. Em Portugal, não se precisa. A criança vai para a creche, não precisa o pai ir lá trocar. Mas vai ter que ter uma adaptação inicial. Só que vaga em creche, você vai demorar quase 1 ano. Eu lembro que quando o Gurgel, vocês devem seguir o Gurgel, eu gosto muito do conteúdo dele. Desculpa, tomei uma coca aqui. O Gurgel, ele tem um filho, já tem 1 ano e pouco. Quando ele conseguiu a vaga na creche, a mulher dele chorou muito. Porque ela falou, cara, pra mim tá sendo... Porque ela vai conseguir voltar pra rotina dele. O menino é português. A Jaque, minha amiga, só conseguiu vaga pra filha depois de 1 ano. Normalmente é em maio para setembro. Exato. E quando tem vaga. Então, tem que ter cuidado no processo. Na Espanha não tem isso. Se tem bebezinho, você que vai lá trocar a fralda. Então, eu tenho crianças com menos de 3 anos. Entre 3 e 6, o ensino não é obrigatório. Nem em Portugal e nem na Espanha. Ok? Mas as vagas são mais... Não vou dizer que é mais fácil, mas consegue. Você pode demorar ali uns 2, 3 meses. Em Portugal você consegue a vaga. E na Espanha você pode demorar uns 6 meses, mas você também consegue a vaga. Não é obrigatório, mas tem. Inclusive amanhã a gente passou numa escola. Eu falei pro Léo, eu quero ir lá dentro fazer as perguntas para eu gravar pro pessoal para ver se eles conseguem me explicar para eu poder falar com o pessoal. Agora, a partir de 6 anos, Carol, tô indo como turista. Carol, não tem problema. Em Portugal, o que você precisa é um atestado de morada, que é a declaração onde você mora. Com o seu contrato você consegue. Na Espanha, o que você precisa é um empadronamento, que é um pouco mais difícil. O senhorio tem que te permitir a fazer o empadronamento. Entende? Então, esses pontos você precisa entender. Carol, isso das vagas se aplica em toda Portugal? É mais difícil cidades menores ou maiores? Em toda Portugal. Em toda. Mas vou pegar essa tua pergunta aí e vou dar uma explicação que hoje eu até conversei com o Léo. Por exemplo, a gente está na Espanha. Essa freguesia, vou falar freguesia para vocês entenderem que é igual a Portugal. Onde eu estou, está a 15 minutos do centro de Alicante, ok? Tem um trem que passa aqui. Eu vou tentar fazer um passeio de trem para vocês verem. E muito rápido de carro também para se locomover. Aqui não chove emprego, mas tem. Alicante tem muito centro, ok? Só que eu, Carol, se eu fosse emigrar, eu não ia querer ir pro centro de Alicante. Por quê? Porque hoje nós andamos lá, né, Léo? Nós vimos. É muito tumulto. Eu prefiro vir para uma cidade mais afastada. Pela qualidade de vida, por isso aqui que vocês estão vendo, a tranquilidade, tá sentada num restaurante bem legal, ó. Bem tranquilo, estamos conversando aqui, bem tranquilo do que numa cidade muito tumultuada. E um outro ponto é que numa cidade menor é muito mais fácil uma adaptação. Para quê? Para conseguir uma escola para criança, para você conseguir um empadronamento, um atestado de morada, um documento, para você conhecer um garçom, fazer uma amizade e ali você ter uma adaptação para você dar um outro espaço, ok? Para você depois dar um outro passo para uma cidade maior. Vou dar um exemplo. Hoje eu falei isso com o Léo assim, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo com muita tranquilidade agora.
Por quê? Porque a gente já está estável financeiramente, ok? Nós já temos documentos dentro da União Europeia, temos uma empresa validada no nosso nome, então eu comprovo renda em qualquer lugar e a gente já está estabilizado financeiramente. Os nossos filhos já caminharam, já cresceram, né? Então, é mais simples. Se eu quiser me mudar para o centro de Alicante daqui a 1 ano, eu já vou ter tudo pronto. Agora, se com pouca estrutura financeira eu vou direto para uma cidade com muita movimentação, o que vocês olham do Brasil de movimentação, é muito bom para arrumar emprego? Nem sempre. Porque é nessas horas que você trava. Então, eu vou falar de Portugal. Se você vai para uma Lisboa e para um Porto, de repente você se desespera. Mas se de repente você vai para um Aveiro, uma Coimbra, uma Leiria, você consegue se adaptar um pouco melhor. Que é o que eu vejo aqui muito acontecer na Espanha. A gente estava em Madrid ontem, caraca, uma barulheira na nossa janela às 6 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu falei para ele, eu não conseguiria morar em Madrid. Eu vou a Madrid, já é a segunda vez que nós vamos a Madrid, a gente visita, passeia, come, vamos para outro lugar. Por quê? Porque para uma rotina diária de uma família como a minha, do meu marido, mesmo a gente estando sem as crianças, não é o que nos agrada. A gente gosta disso aqui, ó. Estar sentado num lugar legal, de fazer amizades e tal. É o que a gente buscou com a nossa imigração. Então, eu opto por estar um pouco mais afastada das grandes capitais. Eu acho que é mais fácil de você fazer todo o seu processo de regularização. Principalmente na Espanha. A gente viu isso claramente. Nós fomos a Vigo, deve ter umas 2 semanas. Eu fui fazer 2 visitas no centro de Vigo. Uma dificuldade tremenda. Madrid, uma dificuldade tremenda. Fui para o centro de Alicante hoje, uma dificuldade tremenda. Fui 15 minutos mais afastada, a percepção já é outra. A corretora que me atendeu hoje aqui, ela já falou, Carol, consigo isso. Gente, eu negocio o tempo todo imóvel fora. O tempo todo. Então, eu consigo ter perspectivas diferentes. E eu falei, cara, que é uma freguesia ótima para os meus clientes gostarem, entenderem, se adaptarem com calma e aí darem um outro espaço. Eles conseguem trabalho em vários lugares. E volto a dizer, se você conseguir pensar na sua imigração, o melhor mês de você vir, as suas finanças, alinhada ao empreendedorismo, e volto a falar para vocês não acharem que eu sou chata. Não estou falando isso por causa dos nossos parceiros. Não estou falando isso porque você tem a oportunidade de trabalhar online. Não, não é por isso. Estou falando porque você pode montar um negócio seu mesmo. Se você vier com esse negócio estruturado, ok? Estruturado do Brasil, para você aplicar aonde você chegar, você começa aqui a ganhar em euro e conhecer pessoas e ter acessos e não tá refém a uma localização por causa do trabalho. Não tá refém a ganhar salário. Aqui você precisa de documento para trabalhar em um monte de lugar. Em Portugal ainda contrata com NIF e com NIS, não exigem visto. Aqui exige. Então tem que ter cuidado, entender bem aonde você está indo. O melhor mês, tem várias coisas aí para você escolher o melhor mês. Várias coisas. Igual o Marcos botou, Coimbra é muito grande. Gente, o distrito de Coimbra é gigantesco. Ó, é que vocês não entendem muito bem. Ó. Distrito de Coimbra. Dentro do distrito de Coimbra tem o Conselho de Coimbra. Eu moro no Conselho, ok? Que é a partezinha menor, que é como se fosse a capital. Figueira da Foz é dentro do distrito de Coimbra. Guarda é dentro do distrito de Coimbra. Oliveira do Hospital é dentro do distrito de Coimbra. É igual quando vocês falam assim, quero morar em Leiria. Leiria é desse tamanho. Dentro do distrito de Leiria tem um Conselho de Leiria. Dentro do distrito de Leiria tem Nazaré. Dentro do Conselho de Leiria tem Marinha Grande. Dentro do Conselho de Leiria, São Pedro de Moel. Tem vários lugares. Entende isso? Dentro do Conselho de Leiria tem São Martinho. Tem vários lugares. Igual quando vocês falam, quero morar em Lisboa. Distrito ou Conselho? Capital. Ali a partezinha menor. É igual aqui, Alicante. Dentro de Alicante
Tem várias freguesias. Aí eu quero morar na zona central, na Gran Via, lá no centro. É um preço. Ao derredor, já melhora. Qualidade de vida, outras coisas. Então, a consultoria é importante por isso. Carol, eu não posso pagar. Tá tudo bem. Chama lá, conversa. Eles vão te ajudar. E pelo menos você vai ter uma perspectiva melhor do que você quer fazer sozinho. E tá tudo bem. Ok? Para os nossos clientes, eu pego na mão. Eu venho olhando o formato. Tem cliente até que fala assim, ai, poxa, Carol, não fala. Gente, calma. Por quê? Porque eu tô fazendo pesquisa de campo, vendo várias coisas. Eu tenho famílias de homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem. Eu tenho famílias, e são famílias, não vem você querer me julgar e me apontar o dedo aqui, porque são famílias. Eu tenho famílias de filhos adotivos, eu tenho famílias de filhos da própria pessoa, eu tenho famílias que vêm com sobrinho, porque é a pessoa que cuida, eu tenho famílias com filhos PCDs, eu tenho famílias com filhos neurodivergentes, eu tenho famílias mães solos, eu tenho famílias mães com mães solos. Entende isso? É como se fosse o Brasil, e as cidades e a capital, exatamente. É exatamente isso. Só que o Brasil é um país, é igual Portugal. Portugal é um país. O distrito é o estado. E o conselho são os municípios. Dentro dos municípios tem os subbairros. Entende? Só que quando vocês falam, quero morar em Leiria. Meu filho, Leiria é um estado. É como se fosse a Bahia inteira. Mas que lugar da Bahia você quer morar? Em Salvador? Que lugar da Bahia você quer morar? Entende o que eu tô falando? As pessoas, vocês daí não olham esses detalhes. Ainda tem outra coisa. Tem pessoas que mandam pra mim, Carol, mas eu vi, igual ela colocou aqui, arrendamentos são mais baratos. Sim, tem arrendamentos mais baratos em vários lugares. Só que aí depende. Às vezes é muito barato, mas ele é num lugar, numa freguesia muito afastada de tudo, e ela de repente não vai atender a sua necessidade. Então eu olho coisas um pouco em volta, mas que atenda a necessidade das pessoas. Porque senão não adianta eu estar aqui num lugar lindo, não tem farmácia, não tem mercado. A gente andou aqui, eu falei pro Léo, vamos lá no Lidl, tem um Lidl aqui que dá pra ir andando. Não tem uma clínica, não tem um hospital, não tem transporte público, não tem ônibus, não tem trem. Entende? Então, são muitos pontinhos aí para vocês olharem. Eu espero ter ajudado vocês com essa perspectiva do melhor mês. O mês vai depender de você. Mas eu, assim, de modo geral, Carol, melhor época para ir para a Europa. Abril, maio, junho, julho, agosto. De modo geral, ok? Agora, mais para agosto, mais para abril, depende do seu plano financeiro e do seu formato familiar, se você tem filhos ou não. Mas eu fico entre esses cinco meses. Abril, maio, junho, julho e agosto. Tanto para Portugal quanto aqui para Espanha, são os melhores meses para você fazer a sua imigração. É verão, é mais adaptável, é mais conforto, principalmente eu que não gosto do frio. Ó, gente, a gente nem tá no frio. Primavera, estamos no restaurante, olha as lareiras acesas. Por quê? Porque o turista não gosta do frio, e é normal, tá? Então, pra mim, é a melhor época para você se adaptar com crianças, para você ver como funciona o país, para você arrumar emprego. Ah, Carol, mas o arrendamento é mais caro. É mais caro, mas não é mais caro, tipo 300 euros mais caro, ok? É tipo assim, 50 euros mais caro. Ah, Carol, mas é isso. Você tem que entender. Ou você sofre de frio, não se adapta, não arruma emprego, ou vem numa melhor época. Tá? Ajudei. Deu pra dar uma esclarecida. Amanhã eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Amanhã nós vamos ver 2 apartamentos aqui mesmo em Alicante. E sexta eu tô indo pra Valência. Vou ver mais 2 apartamentos em Valência e volto pra Tuga. E sábado eu tô voltando pra Tuga, porque domingo a gente tem compromisso na igreja. E começamos a nossa semana e assim a gente vai. E eu vou ficar nessa, gente. Vou pra Portugal e volto enquanto eu não posso ir pra Dubai novamente por causa da guerra.
Eu espero ter ajudado vocês. Amanhã a gente tem outra live novamente. Eu vou ver lá daqueles temas que vocês me mandaram, um tema pertinente que a gente pode tocar amanhã, que seja importante para ajudar vocês. E eu vou fazer live um mês inteiro para vocês juntarem as peças. Se você não viu as outras, veja. Está salva no meu feed. Arrendamento, visto, golpes. Eu tô fazendo lives específicas. Por isso que vocês não estão fazendo perguntas aqui e eu não tô respondendo. Mas se você tá na live e se você não participa do nosso grupo do Zap, participa, porque agora, no início do próximo mês, a gente tem mentoria. Para você que não sabe, eu faço uma mentoria gratuita, que é eu mesmo que conduzo todos os meses. Esse é o 3º ano, que dura 6, 7 horas de mentoria, que você entra e lá nós tiramos todas as dúvidas. E lá você pode abrir a câmera, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, que a gente te explica de graça, ok? Não vendemos nada. Você precisa participar do grupo do WhatsApp. No link da minha bio tem lá para ser parceiro, o atendimento e participar do grupo. É só você clicar lá. Se você não participa de nenhum grupo nosso, alguém vai te aceitar para você participar, tá? Eu não sei se é dia 12, tá no meu feed aí, fixado lá, os dias das mentorias de cada mês. Se vocês olharem no meu feed, tem lá. É que eu não gravo, mas eu acho que é dia 12. Luiz deve saber. Se o Luiz está dizendo, o Luiz me acompanha, deve saber. Então, vê, tá? A mentoria, participa das lives, tá? Porque eu acho que pode ajudar muito você, tá bom? Na mentoria você só fala sobre as parcerias? Não, né? Olha, quem pode? Vai querer comer mais, amor? Não, pode tirar. Pode. Obrigada, tá? Você pode trazer o menu novamente pra gente ver as sobremesas? Por favor. Então, pessoal, tá aqui o alerta pra vocês. Participem da mentoria. Na mentoria eu não falo só dos parceiros, não. Eu falo de tudo. Eu tiro dúvida de vocês, falo sobre imigração, falo de arrendamento. Eu abro câmera, vocês fazem a pergunta e eu dou a resposta. Então, a pergunta de uma família cabe para vários. E é 6, 7 horas de mentoria, tá? Sem pressa. Eu respondo todo mundo. Eu mesma respondo todo mundo. Porque tem clientes que falam com meus consultores e querem fazer mentoria comigo. Não tem problema. Os meus consultores são qualificados. Tudo que eles respondem vocês é exatamente como eu responderia. Carol, não posso ir na mentoria. Queria tirar uma dúvida. Chama lá no atendimento, que é um consultor meu, vai te atender e vai tirar a sua dúvida, tá bom? Eu espero ter ajudado. Então, se programe, se organize, fique comigo. Se você quer vir para Portugal, ou para Espanha, ou para Dubai, a Dubai agora tá meio paradinho, né? Portugal e Espanha, chama a gente que eu posso te ajudar. Se você quer vir com seu negócio montado, trabalhando, investindo numa empresa, sendo corretora, entendendo como funciona esse mercado, abrindo novos horizontes, chama a gente que a gente também pode te ajudar. Fechou? Vou agora pedir uma sobremesinha aqui com meu marido e curtir meu finalzinho de noite aqui com ele. E a gente espera ter ajudado vocês aí, tá? Que Deus abençoe vocês. Beijo!